ansiedade é uma condição muito individual. A forma como o meu corpo manifesta ansiedade vai ser diferente do seu. O certo é que todos nós experimentamos a ansiedade. O problema é quando os sintomas ultrapassam o limite entre o natural e o patológico. Os transtornos de ansiedade podem ter sintomas muito mais intensos e limitantes. Só que para perceber esses sinais no corpo, é preciso atenção e presença. Quem fala mais sobre isso são os especialistas, a psicóloga Daniela Rodrigues e o médico psiquiatra Dr. Gustavo Fonseca. A ansiedade é um estado de humor no qual predominam sintomas como alterações físicas e psicológicas. Então é aquela sensação de preocupação, de medo, né, de inquietude, de angústia frente a algo que está acontecendo, algo que já aconteceu, ou frente também a situações, né, futuras. Então esse estado ele é um estado em que predominam muitos sintomas psicológicos e sintomas físicos, entre eles a taquicardia, a sudorese, o aumento da frequência também respiratória, alterações do sono, do apetite, né? Então isso é ansiedade, é uma síndrome em que nesse estado podem surgir sintomas dos mais diversos aspectos. Não é muito fácil separar a ansiedade de depressão. Às vezes para o leigo, para a pessoa que percebe assim, que ansiedade e depressão são coisas muito diferentes, elas na verdade não são, porque muitas das vezes caminham juntas. Tanto é que existe entre os inúmeros tipos de depressão, existe um tipo de depressão que nós chamamos de depressão ansiosa. Ou seja, uma pessoa ela tem o predomínio de sintomas depressivos, mas dentro desse quadro psiquiátrico em que vários sintomas depressivos se fazem presentes, também há a presença de sintomas ansiosos. Então, quer dizer, numa situação como essa, o problema principal é a depressão. O diagnóstico principal é a depressão, só que é uma depressão com características ansiosas. Ou seja, a ansiedade é uma manifestação da depressão. E aí, às vezes, como é uma manifestação muito física, uma manifestação que muitas pessoas que sofrem dessa depressão ansiosa sentem muito mal fisicamente quando estão com sintomas ansiosos, elas mesmas, às vezes, não percebem que estão deprimidas, e sim que estão somente ansiosas. Então, fazer essa diferença é muito importante para conseguir realmente tratar casos de depressão, que cursam também com sintomas ansiosos. A ansiedade ela pode trazer inúmeros sintomas psicossomáticos que fazem com que, às vezes, aquela pessoa procure inicialmente talvez um médico clínico, um especialista, não da área de saúde mental, com o objetivo de tentar assim, resolver aquela queixa, aquele mal-estar, aquela sensação física que a incomoda. E normalmente esses profissionais, quando vão investigando e fazem os exames clínicos, os exames laboratoriais de imagem, que houver necessidade, descobrem que por trás de todas aquelas queixas, uma dor torácica, uma falta de ar, uma dor abdominal, uma alteração gastrointestinal, uma dor de cabeça crônica, É claro que todos esses sintomas físicos, eles precisam de uma boa investigação médica, para realmente afastar todas as prováveis causas para essas queixas físicas. Mas realmente afastando todas as causas médicas e considerando talvez os sintomas ansiosos como a principal causa, o tratamento da ansiedade pode muito aliviar esses sintomas físicos que normalmente se somatizam quando uma pessoa está muito ansiosa. A ansiedade ela traz vários tipos de sintomas, Quando a gente pensa na questão psicológica, ela vai trazer o medo, a preocupação exagerada, um medo assim, terrível de enfrentar o futuro, das expectativas que a gente mesmo cria, em cima de cada conquista que a gente quer, em cada objetivo. Há também aquelas conquistas e objetivos que a sociedade cobra de nós. Então tudo vai depender de como esse indivíduo enfrenta a sua vida, do que ele almeja encontrar, vencer, conquistar, porque passa pela luta, passa pelo enfrentamento das dificuldades. E aí, além dessas questões que são psicológicas, vêm as reações físicas,
que é o mais conhecido das pessoas, né? Ai, eu tremo, a minha mão soa, eu fico frio, eu gelo, eu sinto uma palpitação, um aperto no peito, uma falta de ar, né? Dá uma sensação que eu vou morrer. Porque quando ela é exagerada, realmente a pessoa tem essa sensação de morte, né? Essa falta de ar que me sufoca, eu não consigo nem falar. Algumas têm o desmaio, tontura, irritabilidade à flor da pele, insônia, né? E aí a gente pode pensar também, né, que às vezes uma ansiedade pode também acionar a depressão e vice-versa, né? Uma depressão também pode desencadear aí um quadro de ansiedade. Então são sintomas que vão estar presentes no dia a dia da pessoa e ela vai ter que aprender a lidar com eles, né? O corpo fala o tempo inteiro, né? Aí às vezes uma dor de cabeça que não passa, uma enxaqueca, a dificuldade para dormir. E aí a gente vai achando que é natural, né? Ah, minha cabeça doeu hoje, não consegui dormir ontem. E aí a gente não vai estudando o nosso corpo e percebendo que ele está dando sinal que algo está precisando ser resolvido. E aí quando eu digo resolvido é enfrentar os medos, né? Quando o medo aparecer, a gente tem que chamar a dona Coragem. É a única forma, né? Tem que ser enfrentado. Porque aquilo que eu não enfrento, eu jogo para debaixo do tapete. E quando eu vou dar uma limpada na casa e puxo aquele tapete, eu tomo aquele susto. Por quê? Porque eu deixei lá. Eu resolvi não mexer. Não resolveu, ele continua lá. Então o medo, as incertezas, as nossas inseguranças, a gente precisa enfrentar, é indo em busca de resolvê-los, né? Buscar recursos para que eu possa passar dessa fase. Quando a gente vai falar da ansiedade, ela pode se tornar paralisante, né? Ela pode paralisar a vida do indivíduo. Pensa você é um indivíduo que adquire a fobia social, que não consegue mais sair de casa, que atrapalha a sua vida escolar, que atrapalha o seu profissional, e essa pessoa passa a viver isolada, né? Uma atitude de se proteger de tudo e de todos, como se o tempo todo ele tivesse que lutar contra algo. É um medo tão irreal, é tão enorme, que faz com que a pessoa deixe de viver. Então agrava a vida do sujeito, né? Traz prejuízos enormes. Os sintomas eles são diferentes em cada pessoa, porque vai de como a pessoa encara o que ela está vivendo, né? Questões genéticas também contribuem para essa diferença. A predisposição que um tem para enfrentar é diferente que o outro tem, né? Então o ser humano é único, da mesma forma que os sintomas que aparecem em mim podem não aparecer em você, né? Essa singularidade do ser humano que tem que ser levada em consideração. Você sabe identificar o momento certo para iniciar um tratamento para a ansiedade? Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!